Ele chegou ao hotel bem vestido, sem bagagem, e pediu algo incomum: um quarto escuro, longe das janelas e do mundo exterior. Durante dias, funcionários ouviram vozes, ordens estranhas e discussões abafadas atrás daquela porta. Quando finalmente entraram no quarto, encontraram um homem brutalmente ferido, ainda vivo. Ao ser perguntado quem tinha feito aquilo, ele respondeu algo que até hoje ninguém consegue explicar. E naquele instante, o quarto 1046 deixou de ser apenas um número. No dia 2 de janeiro, um jovem de aproximadamente 20 anos chega ao Hotel President, um estabelecimento de luxo com mais de 400 quartos. Ele está bem vestido, usando um casaco escuro, porém não carrega qualquer bagagem, o que chama a atenção em um local desse padrão. Ao fazer o registro, informa o nome Roland T. Owen e solicita de maneira específica um quarto interno e escuro, afastado das janelas e com pouca exposição ao exterior. A recepção atende ao pedido e lhe entrega o quarto de número 1046, localizado no 10º andar. 3 dias depois, esse mesmo jovem é encontrado dentro do quarto em condições brutais, com os pés e as mãos amarrados, apresentando marcas compatíveis com estrangulamento e múltiplos ferimentos, embora ainda esteja vivo. Em meio à confusão, conseguem perguntar quem teria feito aquilo com ele, e a resposta, curta e desconcertante, deixa todos sem reação. Ninguém. Eu caí contra a banheira. Tentam insistir com uma última pergunta, buscando esclarecer se ele teria tentado fazer aquilo consigo mesmo. Owen nega com a cabeça e responde que não. Em seguida, sua voz enfraquece, como se tivesse esgotado as últimas forças, e ele desmaia. Horas mais tarde, já no hospital, ele morre. O caso se torna ainda mais inquietante porque ninguém aparece para reivindicar o corpo e ninguém o reconhece oficialmente. Além disso, o nome com o qual ele se registrou não existe em qualquer verificação imediata, o que transforma o jovem, aos olhos das autoridades, em um fantasma. Alguém que surge, sofre um ataque extremo e desaparece sem deixar uma identidade confirmada. Quando a polícia examina o quarto 1046, encontra um quebra-cabeça praticamente insolúvel. Não há roupas, não há pertences pessoais e não existe uma arma do crime. Mas aparecem sinais contraditórios e pistas fragmentadas, impressões indicando a presença de uma mulher no telefone, um copo quebrado, uma presilha de cabelo no chão e um bilhete manuscrito que menciona um nome: Dawn. É assim que nasce o chamado Mistério do Quarto 1046. Os detetives começam a reconstruir a sequência dos acontecimentos a partir de detalhes aparentemente menores. O telefone do quarto está fora do gancho, e a hipótese é de que o agressor tenha deixado a vítima agonizando desde aproximadamente 7h da manhã até 10h30. Durante esse intervalo, o jovem permanece vivo, imóvel e incapaz de pedir ajuda, enquanto funcionários chegam a bater à porta sem perceberem o que ocorre do lado de dentro. A cronologia passa a fazer algum sentido, mas a pergunta essencial permanece intacta: quem fez isso? Ao revisar o quarto, constata-se que não foi apenas uma falta de bagagem. Não há camisa, não há calça, não há roupa íntima, não há casaco. Nada, como se alguém tivesse retirado absolutamente tudo. O único vestígio têxtil é uma etiqueta solta de uma gravata fabricada em Nova Jersey. Além disso, desaparecem também itens do próprio hotel: sabonete, shampoo, toalhas, fronhas e até o cinzeiro. O conjunto desses sumiços sugere que alguém teve tempo, método e interesse em apagar impressões, remover objetos com possíveis manchas e eliminar qualquer material que pudesse reter sangue ou marcas de contato. A ausência da arma reforça essa estranheza. Owen apresenta diversos ferimentos compatíveis com golpes e perfurações, porém não há qualquer faca no local, o que torna pouco plausíveis explicações como acidente ou autolesão. Ao mesmo tempo, surgem objetos improváveis: um copo quebrado no lavatório, outro copo intacto em uma prateleira, uma presilha de cabelo sobre o carpete, um cigarro sem acender e um pequeno frasco contendo ácido sulfúrico diluído.
Ninguém sabe explicar por que um frasco desse tipo estaria ali, e essa presença adiciona uma camada adicional de suspeita, como se o quarto tivesse sido usado para algo além de uma simples estadia. No telefone, peritos encontram impressões digitais pequenas e bem definidas, que não pertencem a Owen nem a qualquer funcionário do hotel. Quase certamente são de uma mulher. A conclusão, ainda que provisória, é inquietante. Uma mulher esteve no quarto, usou o telefone e possivelmente esteve próxima do momento do crime, ou no mínimo, do encobrimento. A cena parece indicar uma tentativa de apagar provas, mas paradoxalmente, alguns detalhes escaparam e permaneceram no local, como se quem limpou tivesse agido com pressa em determinados pontos e com cuidado em outros. A partir daí, os detetives interrogam testemunhas e buscam reconstituir o primeiro dia. Owen não solicita qualquer quarto. Ele quer um quarto interno, sem vista para a rua, em um andar alto, um espaço fechado e com um mínimo de contato com o exterior. O recepcionista lhe entrega o 1046 no 10º andar e chama a atenção o fato de ele não trazer malas. Nos bolsos, carrega apenas um pente, uma escova de cabelo e um tubo de pasta de dente. Nada mais. Em um hotel desse nível, esse comportamento não passa despercebido, especialmente por sugerir pressa, fuga ou a intenção de não permanecer por muito tempo. Ao observarem com mais atenção, funcionários notam características físicas incomuns, uma cicatriz longa e curvada no lado esquerdo do crânio e uma orelha em couve-flor, típica de boxeadores e lutadores. Um empregado do hotel, Randolph Probst, o acompanha até o quarto, e durante a subida no elevador, Owen comenta que na noite anterior havia dormido no Hotel Muehlebach, a poucas quadras dali, mas que saiu porque considerou o local caro demais. No momento parece apenas um comentário casual, mas mais tarde, isso se tornaria um detalhe potencialmente relevante para rastrear seus passos e entender sua movimentação. Ao chegar ao 10º andar, Probst abre a porta do 1046. Owen entra e se instala sem desfazer malas, porque não há malas. À primeira vista, ele aparenta ser um hóspede educado e discreto, porém há algo em seu olhar, uma sombra de preocupação, uma tensão difícil de definir, que marca a memória de quem o atende. Minutos depois, a camareira Mary Optic chega ao quarto 1046. Bate à porta e uma voz suave a convida a entrar. O quarto está quase totalmente escuro, com as cortinas fechadas e apenas um abajur de mesa aceso, criando um ambiente pouco comum para o horário. Owen está sentado em silêncio, imóvel, como se estivesse aguardando algo, e Mary começa a limpar, visivelmente desconfortável, enquanto ele permanece quieto, encarando a escuridão. De modo repentino, Owen informa a camareira que, em poucos minutos, receberia a visita de um amigo, e por isso pede que, ao sair, ela deixe a porta apenas encostada, sem trancá-la. Em seguida, ele se levanta, ajusta o casaco escuro, penteia o cabelo e, antes de sair, repete a mesma instrução com aparente insistência. Ele retornaria em 15 minutos e aguardaria o amigo. Portanto, a porta deveria permanecer destrancada. O pedido é incomum e, em um ambiente como aquele, sugere que Owen não queria perder tempo abrindo a porta, ou que desejava facilitar a entrada de alguém sem precisar se expor no corredor. Por volta das 16 horas, Mary Optic retorna com toalhas limpas. O corredor está silencioso e a porta do 1046 permanece destrancada, exatamente como ela havia deixado. Mary empurra com cuidado e entra. A escuridão é quase total. Dessa vez, Owen está deitado sobre a cama, ainda vestido e imóvel, com o olhar fixo no teto, como se estivesse absorvido em pensamentos ou aguardando algo inevitável. Ela nota um detalhe sobre a mesa de cabeceira, um bilhete manuscrito. A mensagem é curta e direta. Don, volto em 15 minutos. Espere por mim. Mary deixa as toalhas sem dizer nada e sai, possivelmente tentando não se envolver em algo que não lhe dizia respeito. Na manhã seguinte, por volta das 10h30, Mary Optic volta ao 10º andar. Agora a porta do 1046 está trancada do lado de fora,
o que indica que Owen saiu e a fechou ao deixar o quarto. Um detalhe peculiar do Hotel President chama a atenção. As fechaduras podiam ser travadas externamente, de modo que, em muitos casos, hóspedes dormiam com a porta apenas encostada, sem tranca, uma prática que, nos padrões atuais, seria praticamente impensável. Ainda assim, ao usar a chave mestra e abrir, Mary encontra Owen lá dentro, sentado na mesma cadeira, na mesma penumbra, com as cortinas fechadas, como se nada tivesse mudado desde o dia anterior. O silêncio é interrompido de forma brusca pelo toque do telefone. Owen corre para atender, e Mary segue com a limpeza. No entanto, o quarto está tão silencioso que é impossível não ouvir parte da conversa. Owen fala em voz baixa e se dirige à pessoa do outro lado pelo nome Don. Ele repete várias vezes com insistência contida que não está com fome, que já tomou café da manhã e que não deseja comer. O tom é tenso e quase submisso, como se Owen respondesse a alguém que exerce autoridade sobre ele. E nesse contexto, a insistência do interlocutor em controlar algo tão banal quanto uma refeição parece inadequada para um simples amigo. Quando Owen desliga, Mary permanece em silêncio e finge não ter ouvido. Logo depois, Owen muda de postura, como se quisesse disfarçar o ocorrido. Ele passa a falar com Mary e faz perguntas estranhas. Se ela limpa todo o andar, se há muitos hóspedes que moram permanentemente no hotel e quantas camareiras trabalham ali. Enquanto pergunta, ele anda de um lado a outro aparentando nervosismo, inquietação e medo, como se estivesse tentando mapear a rotina do hotel ou avaliar o grau de vigilância do local. À tarde, por volta das 16 horas, Mary retorna novamente com toalhas. Ao se aproximar do quarto 1046, ouve duas vozes masculinas conversando em tom baixo do lado de dentro. Ela bate e anuncia que trouxe toalhas. Imediatamente, uma voz grave responde: "Não precisamos." Não é a voz suave de Owen, é a voz de outra pessoa. Mary insiste, pois naquela mesma manhã havia recolhido todas as toalhas do quarto, e a recusa não faz sentido. Ainda assim, do lado de dentro, repetem: "Não precisamos." Mary percebe que algo está errado, mas decide não forçar a situação e se afasta, evitando um confronto direto. Naquela noite, uma hóspede do quarto vizinho, o 1048, ouve vozes alteradas no 10º andar. Ela reconhece nitidamente um homem e uma mulher discutindo, com gritos que aumentam de intensidade. Há insultos, portas batendo e, em determinado momento, um golpe seco contra a parede. A hóspede fica imóvel, convencida de que os sons vêm do 1046, e pensa em ligar para a recepção. Contudo, o silêncio retorna de súbito e ela decide não fazer nada. Mais tarde, essa discussão entre um homem e uma mulher se tornaria um dado importante, justamente por indicar que Owen não estava sozinho e que havia, ao menos, mais de uma pessoa envolvida naquela dinâmica. Pouco depois, surge outra testemunha, Charles Blucher, funcionário responsável pelo elevador. Ele relata que, por volta da meia-noite, viu entrar uma jovem que aparentava ser uma acompanhante. Ela pede para subir diretamente ao 10º andar, ao quarto 1046. Blucher a acompanha, mas minutos depois, a mesma mulher retorna confusa, dizendo que seu cliente não responde e que talvez tenha se enganado de quarto. Ela chega a mencionar o quarto 1024, porque percebe luz acesa ali. A mulher decide esperar no corredor, mas ao final desiste e desce novamente. Mais tarde, por volta de 1h30 da madrugada, ela retorna acompanhada de outro homem e pede para subir ao 9º andar. Por volta das 4h15, ela deixa definitivamente o hotel. O relato do ascensorista reforça algo perturbador. A mulher procura alguém no 1046 e não consegue contato. Se Owen a havia convocado, por que ela não consegue entrar? Isso levanta hipóteses decisivas. Owen já estaria incapacitado naquele horário? O ataque já teria ocorrido dentro do quarto, impedindo qualquer resposta? Às 7h da manhã do dia 4 de janeiro, a central telefônica do Hotel President faz a tradicional ligação de despertar para o quarto 1046. A operadora,
identificada como Della Ferguson, espera ouvir a resposta típica de um hóspede, mas percebe algo anormal. A linha está ocupada. Ela tenta novamente alguns minutos depois, e o resultado se repete. Ocupado. Diante disso, decide avisar Randolph Probst para que suba e verifique pessoalmente a situação. Probst chega ao 10º andar e vê o aviso de "Não perturbe". Ele bate com força, e de dentro, uma voz responde algo que não é possível compreender com clareza. Ele torna a bater, e a mesma voz, agora com um tom de ordem, diz: "Acenda as luzes". Probst fica confuso, pois não existe meio de acender luz alguma do lado de fora pelo corredor. Ele bate novamente, não obtém resposta e, por fim, decide encerrar o assunto, supondo que o hóspede esteja embriagado ou desorientado. Sem imaginar a gravidade do que ocorre, ele retorna deixando para trás um homem que, muito provavelmente, agonizava a poucos metros dele. Por volta das 8h30, a operadora repete a tentativa e constata que a linha continua ocupada, o que reforça a impressão de anormalidade. Desta vez, enviam Harold Pike, também com uma chave mestra, para abrir a porta e verificar o que está acontecendo. Pike entra com cautela. O quarto permanece escuro, com as cortinas fechadas, e o ambiente parece abafado e fora do comum para aquele horário. Dentro do quarto, Pike vê Roland Owen deitado de barriga para cima, completamente nu. A posição do corpo é estranha. A cabeça está voltada para o pé da cama, e os pés estão voltados para a cabeceira, como se ele tivesse sido arrastado ou colocado ali de forma desordenada. Ainda assim, à primeira vista, Pike acredita que ele esteja dormindo e decide não incomodar. Ele entra apenas o suficiente para recolher o telefone do chão e colocá-lo de volta no lugar. Ao fazer isso, percebe o calor excessivo no ambiente, um odor incomum e manchas escuras na cama e no carpete. Pike supõe que seja vinho derramado. Não acende a luz, não se aproxima mais e sai em silêncio, convicto de que o hóspede apenas dorme embriagado. Na realidade, aquelas manchas são sangue, e Owen não dorme. Ele está muito próximo da morte. Cerca de 1 hora depois, por volta das 10h30, Della Ferguson volta a checar a linha. Mais uma vez, houve o mesmo sinal: ocupado. E, ao que tudo indica, o telefone do 1046 está novamente fora do gancho. A insistência desse detalhe passa a ser um alerta. Algo não se encaixa, e já não parece razoável tratar o caso como simples embriaguez ou confusão do hóspede. Ferguson chama novamente Randolph Probst, e desta vez a orientação é direta e inequívoca. É preciso entrar. Probst sobe, bate com força e não recebe resposta. Em seguida, abre a porta com a chave mestra e se depara com uma cena que o deixa em choque. Owen está de joelhos, inclinado para a frente, com a testa quase encostando no chão. Ele mal consegue se sustentar sobre os cotovelos, e a parede contra a qual se apoia está marcada por manchas escuras, indicando que houve ali contato com sangue e esforço desesperado para se mover. Probst dá mais um passo e acende a luz principal. Então, a dimensão do ocorrido se revela de maneira brutal. Paredes, carpete, lençóis e até o banheiro apresentam poças e respingos, como se tivesse havido uma luta violenta e prolongada. Owen está coberto de ferimentos e cortes. Probst sai correndo pelo corredor em busca de ajuda e retorna pouco depois com o gerente do hotel. Para surpresa de ambos, Owen ainda respira. Em um esforço visivelmente sobre-humano, ele avança de forma rastejante até a cama e, a partir dali, se arrasta até o banheiro, como se buscasse abrigo, água ou simplesmente um lugar onde pudesse suportar a dor. O hotel entra em estado de alarme, chamam a polícia e solicitam atendimento médico com urgência. Em poucos minutos, o quarto 1046 se enche de agentes e funcionários, todos paralisados diante da violência e da aparente ausência de explicação imediata. O Dr. Harold Flanders, do Hospital Geral de Kansas City, entra no quarto acompanhado por policiais. Nos punhos e tornozelos de Owen ainda há cordas amarradas com força, indicando contenção deliberada, e não um acidente casual.
O médico o examina rapidamente e constata múltiplos cortes nos braços e nas mãos, além de um ferimento na cabeça. Ainda assim, de forma impressionante, ele permanece vivo, embora em estado extremamente debilitado. Seus sinais vitais são fracos, porém, ele ainda resiste. Quando o Dr. Flanders corta as amarras, Owen abre os olhos. Um dos agentes se aproxima e faz a pergunta central, a mesma que todos aguardavam. Quem fez aquilo com ele? Owen responde, ninguém. Eu caí contra a banheira. A afirmação soa absurda diante do conjunto de ferimentos e do fato de ele ter sido encontrado amarrado, o que torna praticamente impossível aceitar a explicação como verdadeira. A partir desse momento, a conclusão informal se impõe. Owen não esteve sozinho nas 48 horas finais. Há indícios concretos da presença de pelo menos um homem, possivelmente o Don mencionado em bilhetes e ouvido em ligações, e sinais de que uma mulher esteve no quarto, seja como visitante, testemunha ou participante. No entanto, apesar desses vestígios, ninguém relata ter visto essas pessoas entrarem ou saírem do hotel de forma clara, e não há registros que expliquem sua circulação, como se tivessem simplesmente desaparecido. A imprensa toma conhecimento do caso em questão de horas. Em 5 de janeiro, jornais de Kansas City já estampam manchetes sobre o misterioso crime do quarto 1046, e a história captura a atenção da cidade. A polícia, pressionada pela repercussão, usa a cobertura para pedir ajuda ao público, divulgando detalhes do ocorrido e solicitando informações que permitam identificar o jovem ou reconhecer suas características. E então surge um novo elemento. Robert Lane, funcionário municipal, relata uma situação ocorrida às 23h daquela mesma noite. Ele conduzia pelas ruas de Kansas City, no frio e na escuridão, quando um jovem corre em direção ao seu carro, acenando de forma desesperada. Lane freia, supondo que o rapaz o confundiu com um táxi. O jovem, de cerca de 20 anos, veste apenas camiseta, calça e sapatos. Está tremendo, assustado e visivelmente agitado. Ele pede desculpas e pergunta se Lane poderia levá-lo a um lugar onde fosse possível encontrar um táxi. Lane aceita. O rapaz entra rapidamente no carro e fecha a porta com força. Suas mãos tremem de modo contínuo. Enquanto dirige, Lane observa de relance que o jovem tem um corte no braço. O segura de forma estranha, como se tentasse conter um ferimento mais grave. E seus nós dos dedos estão avermelhados com marcas compatíveis com briga. Lane comenta que ele parece ter tido uma noite difícil e pergunta se ele se meteu em algum problema. O jovem olha para a frente e responde com frieza e raiva contida. Amanhã vou matar alguém. Lane fica paralisado, sem saber se a ameaça se dirige a ele ou a outra pessoa, e decide não reagir, mantendo as mãos firmes no volante e seguindo o trajeto. Durante o restante do percurso, o jovem quase não fala, apenas treme, seja pelo frio, seja pelo estado emocional e físico no qual se encontra. Pouco depois, chegam à interseção da Rua 12, um ponto conhecido por concentrar táxis. Lane para o carro indica um táxi estacionado e orienta que ali ele poderia conseguir transporte. O jovem concorda, agradece em voz baixa e antes de sair diz: "Desculpe por incomodá-lo." Em seguida, corre até o táxi e entra. Dias depois, Robert Lane vai à funerária e reconhece sem hesitação o corpo. É o mesmo jovem que entrou em seu carro naquela noite, com o braço ferido e a frase ameaçadora nos lábios. Esse depoimento muda o entendimento do caso, pois sugere que Owen não passou toda a noite confinado no quarto 1046. Ele esteve na rua, ferido e desesperado, procurando saída, ajuda ou vingança, antes de acabar novamente ligado ao quarto, onde seria encontrado em estado terminal. O testemunho de Robert Lane amplia as perguntas centrais da investigação. Se Owen saiu à rua ferido e em estado de pânico, quem o machucou a ponto de fazê-lo fugir desesperadamente? E, ainda mais intrigante, por que ele retornaria, por conta própria ou levado por terceiros, ao quarto 1046, justamente o local associado às agressões e ao possível encobrimento? A pressão aumenta,
e os detetives concluem que, sem identificar o homem, não há como compreender o que ele fazia em Kansas City, com quem estava e quais riscos o cercavam. A polícia revisa o livro de registros do hotel e percebe inconsistências. Roland T. Owen parece um nome plausível, mas ninguém aparece para reclamar o corpo, ninguém telefona, ninguém solicita informações. Diante da afirmação de que ele viria de Los Angeles, as autoridades enviam as impressões digitais para a polícia daquela cidade. A resposta é direta. Não há registro de nenhum Roland T. Owen e as digitais não retornam correspondência imediata, o que reforça a hipótese de que o nome seja um alias. A imprensa publica fotografias e descrições, inclusive a cicatriz no couro cabeludo e a orelha em couve-flor, e o retrato falado circula amplamente. Mas a identidade continua indefinida. O telefone da delegacia não para. Chegam cartas, aparecem pessoas na funerária e surgem relatos de supostos conhecidos. Um homem afirma que o morto seria um primo desaparecido, porém cada pista se torna um beco sem saída, com coincidências parciais e nenhuma confirmação sólida. Com o tempo, o relógio passa a jogar contra os investigadores. Quanto mais o caso se alonga sem um nome, menores se tornam as chances de encontrar responsáveis ou testemunhas confiáveis. Nesse contexto, os detetives recordam um detalhe mencionado por Randolph Probst. Owen teria dormido, na noite anterior, no Hotel Muehlebach. Eles vão ao registro de 1º de janeiro de 1935 e não encontram qualquer Roland T. Owen. Contudo, funcionários apontam um jovem com aparência semelhante que se registrou como Eugene C. ou Cascott, também indicando Los Angeles como origem, com preferência por um quarto interno e silêncio, e com a mesma pressa ao sair. A caligrafia no formulário parece muito semelhante à utilizada por Roland T. Owen, o que sugere um padrão deliberado de troca de nomes. Ao solicitar verificação às autoridades de Los Angeles sobre Eugene, o resultado se repete. Outro fantasma, outro nome sem lastro. A investigação passa, então, a considerar um perfil. Alguém que se oculta, que muda de nome, que evita janelas e vista para a rua, que viaja sem bagagem e que tenta reduzir rastros como se estivesse fugindo ou sendo perseguido. Mesmo assim, as perguntas essenciais permanecem sem resposta. De quem ele fugia e por quê? Quem teria interesse em encontrá-lo, controlá-lo e, por fim, violentá-lo naquele quarto? Em meados de janeiro de 1935, a intensidade dos noticiários diminui. A cidade registra outros homicídios, os recursos policiais se fragmentam e o mistério do 1046 continua oficialmente em aberto, mas com menor atenção pública. Fevereiro avança, e o corpo, ainda sem identificação, permanece na funerária, enquanto a polícia revisita listas de desaparecidos, refaz entrevistas e reexamina evidências sem obter uma linha conclusiva. 2 meses após o crime, surge uma decisão dura: sepultar o desconhecido como indigente. Quando tudo parece caminhar para um encerramento silencioso, ocorre algo que muda o rumo do caso. Os jornais anunciam que o homem do quarto 1046 seria enterrado no dia seguinte, em uma vala comum, após 2 meses sem nome e sem família conhecida. Porém, naquela mesma tarde, a funerária recebe uma ligação. Um homem pede algo incomum, que não enterrem o desconhecido ainda. Ele afirma que arcará com todas as despesas e que deseja um funeral digno. Indica inclusive o local de sepultamento, o Memorial Park Cemetery, em Kansas City, e acrescenta que seria perto da irmã, ou próximo de um ponto familiar, embora não se identifique. Quando o diretor da funerária pergunta quem fala, ele se recusa a fornecer o nome e encerra a chamada após dizer, em essência, que o morto foi maltratado em vida e merece um enterro decente. A funerária cumpre a instrução e suspende o sepultamento como indigente. Alguém, nas sombras, passa a decidir o destino daquele corpo sem identidade. Em um segundo contato, o mesmo homem volta a falar com a funerária e, desta vez, o diretor faz uma pergunta direta. Por que ele teria sido morto? A resposta vem como uma narrativa pronta, quase moralista.
Teria sido um caso passional, um lío de faldas. Ele teria se comprometido com uma jovem e, ao mesmo tempo, atraía com outra, sendo atraído ao hotel para receber o que merecia, como punição por infidelidade. Em seguida, o homem desliga. Se esse relato for verdadeiro, ele ofereceria pela primeira vez um motivo aparentemente claro. Contudo, continua faltando o essencial: nomes, provas e qualquer elemento verificável. Os pagamentos chegam de forma silenciosa e fragmentada. A funerária recebe um envelope com $25 em espécie, embrulhados em papel de jornal, o valor considerado suficiente, à época, para um sepultamento simples. Uma floricultura local também recebe envelopes, com a encomenda específica de um arranjo de 13 rosas, American Beauty, para a sepultura. Junto, vai um cartão com uma frase breve: Amor para sempre, Luiz. O nome Luiz passa a ser mais uma peça enigmática. Seria um homem, uma mulher, um codinome, um erro propositado, uma assinatura para confundir? Em 23 de março de 1935, ocorre o funeral no Memorial Park Cemetery. A cerimônia é curta, conduzida por um pastor, e não há familiares presentes. Há apenas policiais e detetives, alguns se passando por carregadores do caixão ou por trabalhadores do cemitério, para observar discretamente se alguém apareceria. A polícia mantém vigilância por dias, avaliando a soma do que foi pago e concluindo que, em valores atuais, seria uma quantia considerável. Grande demais para ser uma simples brincadeira. Mesmo assim, ninguém comparece, ninguém visita a sepultura, e Luiz permanece apenas uma assinatura sem rosto. Poucos dias depois, outro telefonema, desta vez para a redação do Kansas City Journal-Post. Uma mulher pede para falar com o repórter que cobre o caso do 1046 e se mostra irritada. Questiona se o jornal informou errado, porque o desconhecido não foi enterrado em vala comum. Teria recebido sim um funeral digno, e ela exige que o jornalista confirme. Ao ser solicitada a dar um nome, ela responde que isso não importa, e antes de desligar, acrescenta uma frase ameaçadora, sugerindo que ele mexeu com a pessoa errada e pagou caro por isso. É mais uma voz sem identidade, mais uma pista difícil de rastrear, e mais um indício de que alguém acompanhava o caso de perto e se preocupava com a narrativa pública do enterro. O corpo passa a descansar sob 13 rosas vermelhas, mas o caso, ao contrário, permanece aberto e inquieto. Agora, além de um homem registrado sob nome falso, existe um financiador anônimo do funeral, uma assinatura, Luiz, em um cartão, e uma mulher que liga para a imprensa para corrigir a informação do sepultamento. O conjunto de ações sugere planejamento e acompanhamento cuidadoso do desfecho, como se alguém quisesse, ao mesmo tempo, proteger certos envolvidos e controlar a maneira como a história seria lembrada. Diante disso, para a polícia, o próximo passo se torna inevitável: descobrir o nome real do morto, porque apenas a identidade permitiria entender vínculos, deslocamentos e possíveis motivos. Apesar da repercussão inicial, mais de um ano se passa sem que alguém consiga dizer com certeza quem era o jovem do quarto 1046. O caso perde força, mas volta a ganhar visibilidade, quando em 1936 uma revista publica uma reportagem ampla sobre o mistério, com fotos, ilustrações e detalhes físicos, incluindo ferimentos, cicatrizes e características marcantes. O material circula pelo país e chega até Birmingham, no Alabama, onde uma mulher chamada Ruby lê a matéria e reconhece o rapaz como seu filho, Artemus, desaparecido havia quase 2 anos. Ela identifica o rosto e associa os sinais descritos, como a cicatriz de infância e a deformação na orelha, a particularidades que, para uma mãe, seriam difíceis de confundir. Ruby entra em contato com a polícia de Kansas City e relata que o filho saiu de casa na primavera de 1934, com apenas 17 anos, decidido a viajar até a Califórnia pegando carona. Para confirmação, enviam fotografias do cadáver e Ruby faz o reconhecimento. Em novembro de 1936, torna-se oficial que Roland T. Owen era, na realidade,
Artemus Ogletree, e após quase 2 anos o jovem finalmente recupera seu nome e uma ligação familiar reconhecida. Quando essa identidade vem à tona, Ruby acrescenta um detalhe perturbador. Meses depois do assassinato, ela recebeu cartas supostamente escritas por Artemus. As mensagens eram datadas da primavera de 1935, período em que, na prática, ele já estava morto havia tempo. Uma das cartas chega com carimbo postal de Chicago, digitada à máquina. Algo que a deixa alarmada, porque Artemus não sabia datilografar e não possuía máquina de escrever. O tom também não parecia o dele. O texto dizia que ele estava bem e que em breve viajaria para a Europa. Pouco depois chega outra carta, desta vez com carimbo de Nova York, mencionando o embarque rumo ao velho continente, como se fosse um plano desejado e iminente. Em seguida, um telegrama confirma que Artemus teria partido naquele mesmo dia para a Europa, reforçando uma narrativa que, para Ruby, parecia improvável e incoerente com a personalidade e as condições reais do filho. Ainda assim, por meses, Ruby se agarra à esperança de que ele estivesse vivo em algum lugar distante. Somente mais tarde, ficaria claro que alguém estava fingindo ser Artemus para enganá-la e manter a ilusão de que ele continuava vivo. E o estranhamento não termina aí. Em agosto de 1935, Ruby recebe uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, um homem se apresenta como Godfrey Jordan, afirmando falar de Memphis, e conta uma história elaborada. Diz conhecer Artemus, ser amigo íntimo dele, ter vivido aventuras com ele e até se lembrar de uma briga em bar na qual Artemus teria perdido um dedo, motivo pelo qual teria começado a escrever cartas à máquina em vez de à mão. O homem acrescenta que Artemus estaria no Cairo, no Egito, teria conhecido uma mulher rica, casado e agora viveria feliz. A narrativa parece feita para soar convincente, mas Ruby percebe que há elementos sem sentido. Artemus não tinha passaporte, jamais mencionou planos de ir à África, e a história, em conjunto, soa artificial. A polícia verifica e não encontra rastro dele em listas de passageiros ou registros migratórios, e a versão do Egito desmorona. Aos poucos, a conclusão se impõe. Alguém inventava relatos para atrasar suspeitas e impedir que a família percebesse rapidamente o que de fato havia ocorrido. Nesse ponto, surge pela primeira vez um suspeito plausível a partir do círculo social do jovem. Ruby afirma que o filho não viajava sozinho. Ele teria saído com um amigo chamado Joseph, Joe Simpson, um homem mais velho em quem Artemus confiava. Quando o registro de deslocamentos é reavaliado, aparece um dado relevante. Antes do Hotel President, Artemus teria se hospedado no Hotel St. Regis de Kansas City, no fim de dezembro de 1934. Ele não estava sozinho. Teria compartilhado o quarto com outro homem, mas o registro formal traz apenas o nome de Artemus, enquanto o acompanhante não deixa nome ou usa um nome falso. Isso abre uma possibilidade decisiva. O acompanhante poderia ser Joe Simpson, o companheiro de viagem mencionado pela mãe. A hipótese ganha força por uma razão simples. Se Artemus entra sozinho no President em 2 de janeiro, onde está o companheiro? Ou eles se separam após algum desentendimento e o acompanhante reaparece no dia 3 como o Don, que impede a camareira de entrar, ou ele se registra por conta própria com outro nome e circula pelo 10º andar sem deixar um rastro facilmente rastreável. A polícia tenta seguir esse caminho, mas encontra um obstáculo típico da época. Hotéis nem sempre exigiam identificação completa de todos os ocupantes quando apenas um assinava a hospedagem, e assim a pista se quebra. O que permanece como dado firme é que Artemus não estava completamente sozinho em Kansas City e que havia um homem próximo a ele, hospedado com ele e possivelmente envolvido em sua rotina imediata. Esse homem, no entanto, não aparece após o crime. Ele é considerado suspeito, mas nunca surgem provas conclusivas. Anos depois, surge um novo elemento que reacende suspeitas. Em 1937, em Nova York, Joseph Martin é detido por assassinar seu companheiro de quarto
e é conhecido por usar diversos nomes falsos. Um dos nomes que chama a atenção é Donald Kelso, Don. Para investigadores de Kansas City, o padrão parece compatível. Violência extrema, contexto de quarto compartilhado e uso de identidades falsas, incluindo um Donald, que poderia coincidir com o Don, citado no caso 1046. Eles comparam materiais associados a Martin com as cartas datilografadas enviadas a Ruby após a morte de Artemus e dizem encontrar semelhanças. Martin é interrogado e nega qualquer ligação. Contudo, não há bilhetes, registros ou testemunhas que o coloquem com segurança em Kansas City em janeiro de 1935 e, sem prova direta, o caso não passa de uma hipótese plausível. Martin acaba condenado por outro crime e jamais confessa algo sobre o quarto 1046. O tempo passa. Chegam as décadas de 1940 e 1950, o Hotel President muda, e o quarto 1046 se transforma mais em lenda do que em endereço concreto. Já nos anos 2000, o Dr. James Horner retoma o caso e recebe uma ligação anônima de alguém que afirma saber coisas sobre Artemus. Essa pessoa diz ter encontrado uma caixa com recortes de jornal sobre o assassinato de Ogletree, pertencente a um idoso de Kansas City, e afirma que naquela caixa haveria um objeto importante mencionado nas notícias da época. Ainda assim, fornece apenas fragmentos de informação e desaparece, sem dar nome, sem entregar a caixa e sem explicar claramente o que era o suposto objeto. O rumor permanece como outra pista incompleta, reforçando a sensação de que peças do quebra-cabeça foram guardadas por alguém e nunca retornaram à investigação. Anos depois, o cenário público do caso é descrito em termos gerais. A identidade foi resolvida, mas o círculo de acompanhantes se desfaz. O Dom permanece ambíguo. Cartas e chamadas fabricam uma vida após a morte, e uma caixa mencionada por fonte anônima sugere que parte do mistério foi levada para casa por alguém. Em outras palavras, não faltam teorias, faltam provas que permitam transformar suspeitas em certezas. As teorias principais giram em torno de motivações diferentes. A ligação para a funerária aponta um motivo simples, baseado em ciúme e punição por infidelidade. Artemus manteria duas relações ao mesmo tempo. Alguém, ligado a uma dessas mulheres, decidiria acertar contas. Don atuaria como executor e a mulher participaria, o que explicaria a presilha no quarto e as digitais femininas no telefone, além da discussão ouvida por testemunhas. Essa hipótese também tentaria explicar o pagamento do funeral como gesto de culpa, afeto ou tentativa de encerrar o assunto com dignidade. No entanto, ela deixa lacunas importantes, especialmente quanto à autoria das cartas e das ligações falsas e quanto à ausência de nomes verificáveis. Outra hipótese sugere que Artemus tenha se envolvido com pessoas perigosas por motivos não passionais, dívida, chantagem, informação indevida ou conflito com algum grupo. Ele seria amarrado, pressionado e castigado. Depois, os envolvidos apagariam rastros e construiriam uma cortina de fumaça com elementos românticos, rosas, bilhetes, telefonemas, para desviar a atenção. Porém, essa teoria sofre com a falta de evidências. Não há líder identificado. Não há prova documental e não há registros que o conectem com uma rede criminosa específica. A peça que mais retorna, ainda assim, é Joe Simpson. Ele viaja com Artemus desde 1934. Aparece como figura próxima e depois some no momento em que o caso se torna público. Ruby, com o passar do tempo, torna-se convencida de que Joe sabia mais do que admitia. Em 1937, ela o confronta, dizendo suspeitar que ele foi quem escreveu as cartas. Joe nega, parece nervoso, e chega a afirmar que também recebeu uma carta de Artemus após a suposta morte, prometendo mostrá-la, promessa que, segundo o relato, nunca se cumpre. Para Ruby, isso reforça a convicção de que ele escondia algo substancial, possivelmente ligado ao Don, ao encobrimento ou às mensagens falsas destinadas a prolongar a incerteza. Por fim, existe uma teoria adicional,
que menciona a possibilidade de uma relação afetiva secreta entre homens, algo socialmente proibido nos anos 1930 e que poderia explicar parte do silêncio, da discrição e até de uma violência motivada por vergonha, chantagem ou conflito íntimo. Essa hipótese, no entanto, não se encaixa de forma completa em todos os relatos, especialmente diante do registro de uma discussão com uma mulher no 10º andar. Assim, apesar de múltiplas tentativas de interpretação, o caso permanece como um mistério. Um jovem de 17 anos sentado na escuridão, como se aguardasse o inevitável, e uma sequência de eventos que jamais foi esclarecida de maneira definitiva.